Paz de Deus, meus irmãos. É interessante termos hoje toda esta liturgia que tivemos, porque eu venho falar sobre adoração. E eu queria ler convosco o nosso texto de base vai ser Neemias, capítulo 8, versículos 5 e 6. Neemias 8, 5 e 6. Então, desde um lugar mais alto, Esdras abriu o livro e todo o povo conseguia vê-lo. E assim que abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou as mãos e respondeu: Amém, Amém. E eles se inclinaram e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Sabe, irmãos, tem-se escrito muito sobre adoração, muitos teólogos têm meditado sobre este tema e eu, longe de mim, colocar em causa qualquer um deles. Mas neste texto que nós vemos e que nós lemos, faz-nos perguntar nos dias de hoje, efetivamente, o que é a adoração e de que modo é que nós concretamente adoramos a Deus. E hoje vimos aqui, a este momento, várias formas de liturgia, mas é interessante que, e por acaso tinha este texto no meu texto, diz lá em Mateus 21, 15 e 16, vendo isto os principais dos sacerdotes e dos escribas maravilhavam-se, fazia, e os meninos, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram: ouves o que dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E nós não podemos limitar o louvor, a adoração, àquilo que nós achamos que é o louvor e que é a adoração. Nós vemos lá no texto de Neemias que o povo se prostrou em terra e adorou. Mas a adoração já vinha antes. Vinha desde o momento em que Esdras ele pegou no texto e abriu o rolo da lei de Deus e o povo se levantou. A adoração não é só o cântico, não é só a música, não é nada disso, mas a adoração é o nosso modo de vida diante do nosso Deus. É muito mais do que nós proferirmos palavras, é muito mais do que ações, é muito mais do que nós estarmos na casa de Deus, é muito mais do que nós entrarmos por aquela porta. A nossa adoração é o nosso modo de vida e a nossa forma de estar diante de Deus. E a forma como eu honro aquele que fez tudo por mim, a forma como eu dignifico aquele que me deu tudo, a forma como eu coloco a minha vida nas mãos daquele que tudo fez por mim. E esse é o nosso verdadeiro motivo de adoração. E quando nós olhamos para a adoração, nós quando pensamos naquilo que é adoração,
Temos aqueles que defendem que para orar temos que estar de joelhos. Temos aqueles que defendem que para cantar temos que estar de olhos fechados, de braços levantados. Não tem nada a ver com isso, meus irmãos. Tem a ver com a honra que nós prestamos ao nosso Deus. Temos tantos exemplos na Bíblia de homens que louvavam e adoravam a Deus, mas que o seu coração estava longe. Temos os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Eles entram no lugar santíssimo e trazem fogo estranho diante de Deus. E Deus os mata naquele momento. Nós temos Ananias e Safira que vão com aquele propósito de nós vamos dar para Deus, vamos guardar a nossa parte, mas vamos mentir. Mas iam com aquela coisa de vamos fazer o que os outros fizeram. Vamos fazer. Meus irmãos, nós não temos que fazer o que os outros fazem. Nós não temos que agir da maneira como os outros agem. A nossa adoração sincera diante de Deus é como está o nosso coração. Mas desenganemos, não é o nosso coração que conta. Não é aquilo que nasce do nosso coração que conta. Porque a palavra de Deus também nos diz que o nosso coração é mentiroso e é enganador. E dele sai a maior mentira. Meus irmãos, nós temos que entender que a adoração tem uma fonte, tem um alvo, tem um propósito. E a fonte tem que ser Deus. Eu não posso inventar adoração por mim mesmo, porque jamais vou conseguir louvar a Deus por aquilo que Ele é. Jamais vou conseguir adorar a Deus por aquilo que Ele é. Jamais vou conseguir cantar para Deus aquilo que Ele é. Jamais vou conseguir pregar de Deus aquilo que Ele é. Sim, porque pregação também é adoração. Ouvir a pregação também é adoração. Estar de rosto em terra, como o povo estava, prostrado diante de Deus, muitas vezes quebrantado, totalmente partido diante de Deus, isso é adoração. Porque Deus toma o primeiro lugar. E a adoração é isso mesmo, é quando Deus toma o primeiro lugar na minha e na tua vida. É quando Deus toma o primeiro lugar aqui neste lugar, mas também quando eu saio lá fora e a minha vida demonstra a glória do meu Deus. Isso é adoração. Como eu dizia, tanto tem sido escrito sobre adoração. Eu estava a ler um livro que fala sobre a doutrina da adoração. E nós colocamos logo nos primeiros capítulos em dúvida tudo aquilo que nós fazemos enquanto liturgia para adorar a Deus. Mas à medida que vamos saboreando aquele livro, nós vemos que ele recai na palavra de Deus. Tudo o que a palavra de Deus nos mostra é que a adoração é colocar Deus em primeiro lugar em todos os momentos. É eu colocar Deus em primeiro lugar em todos os momentos da minha vida. E se isso representa eu ser humilhado diante de Deus, se isso representa eu humilhar-me diante de Deus, então é isso que eu tenho que fazer. Se isso representa Deus exaltar-me diante dos homens, é isso que tem que acontecer. Mas é quando vem de Deus, não é quando vem de mim. É quando vem de Deus, não é quando vem de uma mente humana. É quando vem da ação do Espírito Santo na minha vida, não é quando depende apenas da minha pessoa. O Senhor nos diz lá nos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E nós colocamos isto como ídolos. Mas e a minha família? E o meu trabalho? E a minha vida pessoal? E o meu tempo livre? Será que tantas vezes não são ídolos diante de Deus? Será que tantas vezes não ocupam o lugar que Deus deve ocupar na minha vida? Será que por causa disso eu venho para a igreja, levanto as mãos, eu venho para a igreja, choro, eu venho para a igreja, canto, eu venho para a igreja, louvo, eu venho para a igreja e prego? Mas não estou a adorar a Deus? Porque todas essas coisas estão a ocupar o lugar que o meu Deus deve ocupar. Tudo isso está a ocupar. Minha esposa sabe que é a segunda pessoa mais importante na minha vida. A primeira é Cristo. Durante muito tempo eu coloquei o meu trabalho à frente de tanta coisa. Era por causa disso só iniciei o ministério agora. Não sei.
Mas a verdade é que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o que é a adoração. E a adoração é uma reação ativa a Deus. Não é apenas uma emoção, não é apenas um clima, não é apenas sensação, não são apenas emoções. Mas é uma afirmação vivida daquilo que Deus fez na tua vida. É uma afirmação vivida daquilo que Cristo faz na tua vida. Adorar significa venerar ou prestar culto. Nós podemos venerar ou prestar culto a tanta coisa. Tanta gente, tantos objetos. A adoração ao nosso Deus. É quando nós estamos diante de Deus. Veneramos e nos prostramos diante de Deus. Sabem, o livro que eu estou a ler em inglês explica a origem da palavra worship. O livro foi escrito nos Estados Unidos e explica a origem e como é que surgiu. Eu fui procurar a origem da palavra adorar no latim. E adorar era o tributo que era pago aos soldados romanos. Era o pagamento que era dado ao soldado romano quando ele cumpria as suas funções, quando ia um pouco mais além do que aquilo que era esperado pelo imperador, eles davam o adorarem. Era um tributo que lhes era pago. Meus irmãos, nós quando estamos diante de Deus, estamos a dar tributo. Procurar no latim, o nosso português deriva do latim. Quando nós damos o nosso tributo ao nosso Deus, nós não ficamos confinados à forma, não ficamos confinados ao modo, mas damos liberdade à ação do Espírito Santo na nossa vida. Não ficamos limitados às nossas palavras, mas somos cheios de tal maneira que o Espírito Santo nos leva a louvar e a adorar, muitas vezes em línguas que nós não entendemos, muitas vezes em ações que nós, no nosso perfeito juízo, não faríamos. Nos leva a quebrantarmos diante de Deus e nos prostrarmos diante do nosso Deus. A estarmos totalmente humilhados e de uma forma totalmente humilde diante de Deus, percebendo que Ele é o tudo que preenche a nossa vida. Adorar é dar glória a um objeto ou resultado de uma ação. Não ao objeto ou ao resultado dessa ação, mas à pessoa que originou essa ação. Então, meus irmãos, Cristo, na minha vida, Ele transformou-me, modificou-me. Ainda hoje me continua a moldar e continua a modificar-me. Ainda hoje o Espírito Santo continua a apontar erros na minha vida que eu tenho que modificar. Ainda hoje o Espírito Santo continua a dizer, tens que pedir perdão. Ainda hoje o Espírito Santo continua a dizer, tens que amar mais. Ainda hoje o Espírito Santo continua a dizer, tens que amar de maneira diferente. Então, por causa disso, eu louvo o meu Deus, eu adoro o meu Deus. Porque é Ele que causa esse efeito em mim, não sou eu. Nós vivemos numa sociedade em que o inimigo tantas vezes tem colocado entraves naquilo que são os relacionamentos. Nós hoje sentamos e chegamos a um sítio qualquer, com 4 pessoas numa mesa e estão assim. E às vezes a mandarem mensagens uns para os outros. O inimigo tem quebrantado o relacionamento. E nós temos deixado. Verdadeira adoração. Quando eu quebro as obras que o inimigo faz e louvo o meu Deus. Ele é mais poderoso. Meus irmãos, a adoração não está no nosso meio porque temos determinadas músicas em detrimento de outras, porque temos determinada liturgia, temos determinada forma de adorar. Não é por causa disso, mas é porque Deus é. Eu dizia hoje de manhã lá em Abrantes, nós temos dificuldade em entender a eternidade passada. A eternidade futura, a partir do momento em que nós passamos a existir, a partir do momento em que há uma existência e nós sabemos que há coisas que vão perdurar além de nós, é mais fácil nós entendermos isso. Mas para nós tudo tem que ter um começo. E muita da dificuldade que as pessoas têm em aceitar a existência de Deus é exatamente isso. É porque Deus não existe, Deus não foi criado, Deus é. E porque Deus é, no âmago daquilo que é o ser,
Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é por isso que nós temos que o adorar. É por isso que nós temos que encontrar formas de expressar o nosso louvor, a nossa gratidão. Até mesmo aqueles povos que nunca ouviram falar de Deus, eles têm necessidade de adorar alguma coisa. Eles têm necessidade de colocar a sua adoração, porque eles sabem que existe algo maior que eles. Sabem que existe alguém maior que eles. E nós conhecemos esse alguém maior. É aquele que se entregou há 2000 anos numa cruz. É aquele que há 2000 anos enviou o Espírito Santo para habitar em nós. É aquele que há 2000 anos continua ao lado da humanidade, perdoando todos os pecados da humanidade daí para a frente, depois todos aqueles que foram cometidos no passado e todos aqueles que pela fé se entregaram nas suas mãos. Meus irmãos, a adoração é muito mais do que nós cantarmos. A adoração é muito mais do que nós estarmos aqui de braços levantados. A adoração é muito mais do que isso. A adoração é nós vivermos Cristo. E como eu disse, a adoração tem uma fonte, tem um alvo, tem um propósito. A adoração não é o uso de palavras de autoexaltação ou de clichês ou de palavras habituais. A adoração não são pensamentos fragmentados, afirmações de ânimo leve. Mas quando tu dizes aleluia, quando tu dizes glória, quando tu dizes amém, tens de ter convicção daquilo que estás a dizer. Não podes dizer amém apenas porque o resto da igreja diz. Não podes dizer glória, não podes dizer aleluia apenas porque o resto da igreja diz. Mas é porque concordas com aquilo que ouves e queres adorar o teu Deus e queres glorificar o teu Deus. A adoração não é dar de má vontade ou prestar um serviço obrigatório. E a bolas, eu para a igreja outra vez. Se essa é a tua vontade, se essa é a tua maneira, então não venha. Não estás a adorar a Deus nem aqui nem na tua casa. A adoração não é música indiscriminadamente mal tocada ou mesmo uma música bem executada apenas como uma apresentação. Mas é quando celebramos a Deus, quando nos deleitamos com a música e participamos dela para a sua glória. A adoração não é suportar distraído o sermão, é celebrarmos a Deus quando ouvimos a palavra de Deus. Olha, meu irmão, se quando cantamos não mexe contigo, se quando a palavra de Deus não mexe contigo, não te provoca reação nenhuma, então pensa a tua forma de adorar, repensa a tua forma de glorificar a Deus. A adoração não é um sermão mal preparado e pregado com displicência. E eu tenho que pregar outra vez. Isto qualquer coisa serve. Não. Temos que perceber que estamos a usar a palavra do Deus Altíssimo. Temos que perceber que estamos a falar em nome do Deus Altíssimo. Para corações que Ele conhece, mas que eu não conheço. Esta é a verdadeira adoração. A adoração são todos os atos que reverenciam ou honram outra pessoa. E essa pessoa que nós estamos aqui a adorar, essa pessoa que nós estamos a reverenciar, essa pessoa que nós estamos a exaltar, é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. É o Cristo que se entregou por mim na cruz do Calvário, que se entregou por ti, que se entregou por aqueles lá fora. É o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia. Mas é também o Espírito Santo contente comigo e contigo a todos os dias, a toda a hora. Como eu dizia há pouco, a adoração não provém do meu coração. Ela está cá dentro, mas é colocada pelo Espírito Santo, porque não provém de mim. A palavra de Deus diz que não há um sequer que seja bom. O único que é bom é Deus. Então, se Deus é o único que é bom, eu não posso ter nada de bom para lhe dar. Aquilo que eu tenho que lhe dar é dado por Ele. Meus irmãos, pensemos um dia na glória, quando nós vamos entregar as nossas coroas ao Senhor Jesus. Quando as coroas que nós recebemos na glória são dadas pelo Pai para nós entregarmos a Cristo. Porque nós nem isso conseguimos ter de bom. Até isso tem que ser Deus a dar-nos. Até isso tem que ser o nosso Pai a dar-nos, porque nós não temos. Olha, meus irmãos, a fonte da adoração diz que, lá em 1 de João 5,6, e este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo,
não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá o testemunho. O Espírito é a verdade. A fonte da nossa adoração é o Espírito Santo. Apocalipse 5:6. Então vi no meio do trono 4 seres viventes, entre os anciãos de pé e o Cordeiro, tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e os seres viventes dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, nós vemos que a fonte da nossa adoração é o Espírito Santo. O destinatário da nossa adoração é o nosso Senhor Jesus. É Ele que merece toda a honra, toda a glória. Foi Ele que se entregou por causa da minha vida. Foi Ele que se entregou por causa da tua vida. Não tem a ver com a nossa vida física, mas tem a ver com a vida da nossa alma. Por nós podermos desfrutar da sua presença e da sua glória para todo o sempre. E por causa disso nós honramos e adoramos o nosso Deus. Vemos que a fonte da adoração é o próprio Deus. Ele é a fonte da adoração verdadeira. Deus é Espírito. E os que o adoram têm que adorá-lo em Espírito e em verdade. Diz lá em João 4:21. A tradução NVI. Eu gostei muito desta forma. Os que o adoram têm que o adorar em Espírito e em verdade. Nós temos que o adorar em Espírito e em verdade. E para o adorarmos em Espírito e em verdade, como nós lemos atrás, o Espírito é verdade. Eu não sou verdadeiro. Mas a palavra de Deus é. Deus é verdadeiro. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que eu posso mentir na minha adoração. Posso estar ali sentado. Posso estar de braços no ar. Até me podem correr lágrimas na cara. E a minha adoração não ser verdadeira. Eu tenho tantas coisas à frente de Deus. Meus irmãos, temos de ter cuidado com as fontes da adoração. Como eu disse, a minha fonte pode não ser verdadeira. Pode ser pior. Porque o inimigo sabe imitar a adoração. E o inimigo está de tal maneira displicente naquilo que faz. Age de tal maneira que não se preocupa com o sítio onde está. E por causa disso, e por causa de nós muitas vezes adorarmos de qualquer maneira, nós não colocarmos Deus no centro, nós não colocarmos Deus em primeiro lugar, por causa disso, o inimigo tem ganho autoridade. Tem entrado em lugares onde não devia entrar. Quantas vezes abrimos a porta da nossa casa por coisas que vemos, coisas que fazemos, coisas que ouvimos. Atos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Este Espírito não disse mentira nenhuma. Ele declarava que aqueles homens eram servos de Deus Altíssimo. Estavam no lugar onde os servos de Deus Altíssimo estavam. Mas a honra não estava a ser dada a Deus. Estava a ser dada a Paulo e aos seus companheiros. Estes homens são os servos de Deus Altíssimo. Estes homens, por causa da glória, por causa daquilo que muitas vezes a adoração, o louvor nos traz, nós deixamos que nós próprios tomemos o lugar de Deus. Paulo teve o discernimento do Espírito Santo naquele momento. Meus irmãos, nós necessitamos do discernimento do Espírito Santo para quando estamos em adoração, para quando estamos em louvor. Não haja interferências, nem humanas, nem malignas, mas que seja o Espírito Santo a tomar conta de nós.
A igreja precisa do discernimento do Espírito Santo. A igreja precisa do poder do Espírito Santo para adorar em verdade, porque o Espírito é verdade. Para adorar em Espírito, porque é o Espírito que dá a verdadeira adoração. É o Espírito que dá o verdadeiro louvor. Do mesmo modo que toda a adoração que não exalta o nome de Deus, ainda assim pareça, deve gerar a nossa indignação, como gerou a Paulo. Eu devo me indignar quando não é Deus que é adorado. Eu devo me indignar quando não é o nome de Cristo que é exaltado. Eu devo me indignar quando não é o Espírito Santo que é celebrado, mas quando é o homem, quando é o maligno. Eu devo ficar indignado e devo clamar em nome de Cristo. Porque é Ele que tem todo o poder. É Ele que pode fazer toda a operação. É Ele que pode fazer toda a transformação. Mas também, como eu dizia, a nossa adoração pode ter uma fonte humana. E essa adoração também não é melhor. Vemos Paulo, antes de se voltar para Cristo, ele perseguia a igreja com o zelo pela palavra do Senhor, com o zelo pelo nome do Senhor, mas fazia de forma errada. Louvava de forma errada, adorava de forma errada. Ele celebrava a morte dos cristãos. Ele celebrava aquilo que era a vingança dos fariseus contra aqueles que se levantavam contra a lei de Deus. Nós queremos viver debaixo da lei, então vivamos. Mas eu quero viver debaixo da graça de Cristo. Quero viver debaixo daquilo que Cristo fez na minha vida. Debaixo da salvação e da libertação que eu obtive em Cristo. Meus irmãos, a adoração não tem como objetivo satisfazer o nosso ego e muito menos retirar a glória de Deus. A Bíblia mostra-nos que o modo como adoramos não pode estar separado do propósito com que adoramos. E sempre que trazemos à presença de Deus alguma coisa, isso tem que elevar o seu nome, tem que elevar a sua majestade, tem que elevar a sua glória, tem que elevar a sua divindade e a sua dignidade. Não pode ficar apenas com o que está no nosso coração. Por causa disso, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Um coração cheio do Espírito Santo. Ele salmodeia, ele canta, ele exalta ao Senhor. Um coração cheio da presença de Deus. Ele glorifica e honra a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo demonstra claramente que a adoração pentecostal é um cântico que é dirigido a Deus. É um louvor que é dirigido a Deus. É uma adoração que é dirigida a Deus. É uma vida que é dirigida a Deus. Mas é também uma vida que é dirigida por Deus. O texto que nós lemos lá em Neemias fala de uma outra questão. O povo todo se colocou de pé. E o povo todo caiu com o rosto em terra. Meus irmãos, fala de unidade, de louvor na adoração. Nós, para louvarmos a Deus, temos que louvar a Deus individualmente. Nós temos que louvar e adorar a Deus de uma forma congregacional. A igreja é a congregação dos justos. A igreja é a congregação dos santos. É aquele que se coloca diante de Deus para louvar, para adorar o seu Senhor, para glorificar o Senhor. E quando a igreja diz amém, é porque concorda com aquilo que é dito. Quando a igreja diz glória ao Senhor, é porque tem o intuito de glorificar a Deus. E esse louvor congregacional não pode desaparecer do nosso meio. Aquele burburinho que há, quando o Espírito Santo se move. Aquele louvor, aquela adoração, aquele fervor que há no meio do povo de Deus, quando o Espírito Santo de Deus se move, não pode terminar. No texto de Neemias, vemos que um coração que era dirigido por Deus leva a um quebrantamento também dirigido por Deus. Não é um quebrantamento
pessoal, não é um quebrantamento individual, não é algo que eu queira por mim, mas é algo que é Deus que faz na minha vida. É algo que é Deus que coloca na minha vida. Então, meus irmãos, o alvo da nossa adoração tem que ser o nosso Deus. Colossenses 3:7. Quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E tudo o que fazemos na nossa vida tem que ser glorificar a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa ação, no nosso louvor, na nossa adoração, tem que ser para glorificar a Deus. A rendição à graça e à misericórdia de Deus, ao sacrifício de Cristo e à aprovação do Espírito Santo, implica que todo o nosso louvor seja dirigido a Deus. Cuidado quando queremos receber a glória de Deus. Cuidado quando queremos tirar de Deus aquilo que pertence. Cuidado quando o nosso tributo não é para aquele que fez todas as coisas. A nossa vida cristã tem que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio é apenas conseguir caminhar a par entre a doutrina e a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo guia-nos nesse equilíbrio. Nós não conseguimos ser equilibrados por natureza. Nós somos extremos. Ou é uma coisa ou é outra. Nós não conseguimos encontrar um meio termo. Mas o Espírito Santo consegue. O meu meio termo não é o teu meio termo. O meu meio termo não é aquilo que tu entendes como meio termo. Mas o Espírito Santo é Ele que se move. É Ele que traz a adoração verdadeira. É Ele que traz a harmonia. É Ele que traz o louvor. É Ele que traz a celebração do nome de Cristo ao meio da igreja. Tantas vezes acabamos por nos tornar profissionais do louvor, profissionais da música, profissionais do púlpito, profissionais de tanta coisa no meio da igreja. Quando aquilo que Deus quer é uma entrega sincera do nosso coração naquilo que fazemos. É uma entrega sincera do nosso coração naquilo que nós lhe apresentamos para o adorar e para o glorificar. É certo que Deus quer e exige perfeição. Deus não quer as coisas de qualquer maneira. Portanto, Paulo também diz que o nosso culto deve ser um culto com ordem e com decência. Não é de qualquer maneira. Quando apresentamos a Deus, apresentemos o nosso melhor. Nós não nos tornemos profissionais disso. Não nos tornemos dependentes dessa perfeição, porque há uma perfeição que só vem através da ação do Espírito Santo. Aqueles homens que fizeram os artefactos quer para o templo, quer para o tabernáculo. Eles eram homens hábeis naquilo que faziam, mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tomou conta deles para que eles fizessem exatamente o que Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando vimos adorar ao Senhor, deixemos ser usados pelo Espírito Santo. E tu podes trazer algo para a obra de Deus. Tu podes trazer algo para a edificação da igreja. Deixa-te usar por Deus. Deixa-te usar pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus pode te usar, seja para exortar, seja para edificar, seja até para consolar. Mas deixa-te usar. E essa é a verdadeira adoração. Deixemos-nos tantas vezes de teologia, deixemos tantas vezes de manuais para isto e para aquilo. O nosso manual é a palavra de Deus. O nosso manual é vivermos de acordo com a palavra de Deus. Sabemos que não conseguimos. É por isso que o Espírito Santo está connosco. É por isso que o Espírito Santo habita em nós. É por isso que o Espírito Santo está ao nosso lado, a interceder por cada um de nós e a contender connosco. Deixa-te mover pelo Espírito Santo. Deixa-te ser alimentado dessa forma sobrenatural em que o Espírito Santo alimenta o louvor que há em ti, e que o Espírito Santo alimenta a adoração que há no teu coração, e que o teu coração ferve diante de Deus, e que o teu coração muitas vezes te faz querer saltar diante de Deus, te faz querer
celebrar diante de Deus de uma forma que tu não concebias. Mas deixa que o Espírito Santo trabalhe na tua vida dessa forma. Que Ele te preencha de tal forma que o teu gozo, a tua alegria, a tua celebração seja somente celebrar o nome de Cristo. A palavra de Deus é clara. Diz lá em 2 Timóteo 4:3: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Um falso louvor leva-nos a isto. A nós colocarmos doutores, colocarmos seja o que for, dizer aquilo que nós queremos. Nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos a história do povo de Israel, a história do povo de Judá. Quando os profetas não falavam aquilo que o rei queria, eles mudavam os profetas. Os verdadeiros profetas falavam aquilo que queriam, não se importando com a sua condição. Eu olho para a história do profeta Jeremias, aquele homem passou a maior parte da vida preso. Também não teve uma vida muito longa. Era preso. Mas a sua condição não mudava a mensagem de Deus para o povo. 2 Timóteo 4:11: tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a honra, a glória, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. E é por isso que o nosso Deus é digno de toda a honra, toda a glória, é a verdadeira adoração do nosso coração. Meus irmãos, para terminar, quero deixar-vos um texto em Apocalipse. Apocalipse 7, versículos 9 a 12, e depois o 21, 26. Depois destas coisas, vi, e eis a grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 21, versículo 26. E lhe trarão glória e honra das nações. A verdadeira adoração é nós celebrarmos o nome de Deus. Nós celebrarmos a glória de Deus, a sua majestade na nossa vida, para que possamos desfrutar do mesmo prazer da glória. Se eu tenho coisas que estão à frente de Deus na minha vida hoje, não vou estar diante de Deus. Meus irmãos, é chegado o tempo de revermos, de pensarmos individualmente e enquanto igreja, o que é que consideramos a adoração? E como é a nossa adoração? Como adoramos e quem é adorado? Quem é exaltado e como honramos e glorificamos aquele a quem nós queremos exaltar? O nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem na sua mão a autoridade para nos lançar no inferno, para nos conceder o perdão através do seu Filho Jesus. E a forma como nós honramos e glorificamos o nosso Deus é que vai ditar a forma como nós honramos e glorificamos o nosso Deus na eternidade. Porque o prazer que eu tenho, o prazer que eu sinto, o prazer que tu sentes, o prazer que tu tens, é celebrar Deus hoje, o mesmo que tu terás para todo sempre.